Bem-vinda ao Mamãecast, o melhor podcast para mães da internet. Meu nome é Carol Hess, é um prazer ter você aqui. Espero que você esteja aqui novamente, porque tem muito vídeo bom aqui já para você maratonar. Tem entrevista com especialista, tem entrevista com várias mães, então bora assistir os vídeos aqui do Mamãecast para conhecer histórias da maternidade da vida real, tá bom? Esse é o nosso objetivo, a gente criar uma rede de apoio com outras mães, com outras histórias, com várias histórias, para que você se identifique, para que você se inspire, para que você perceba que aquilo lá que você está passando, que talvez esteja um pouco desafiador, outras mulheres passam e o que elas fazem para superar tudo isso. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela, além de ser mãe de 4, é médica pediatra. Doutora Dani, muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. Oi, Cá, tudo bem? Fico muito agradecida do convite, é meio diferente do que estou acostumada, mas acho que somar na maternidade é sempre importante. E eu acredito que quando você se torna mãe, independente da maneira, se é gerado ou adquirido, né, o nosso objetivo é sempre contribuir. Então, com certeza. Fico grata pelo convite. Ixi. Para contribuir com todas as mães que estão ouvindo nessa rede de apoio coletiva, que é o Mamãecast. E hoje aqui, gente, a gente vai ouvir, além de muito ensinamento sobre pediatria, sobre crianças, bebês, a gente vai ouvir a vida real da Dani como mãe, porque ela é mãe de 4, como eu já disse, de 2 gêmeos, né? Pra ser gêmeos é 2, né? O João Luiz e a Marcela, de 6 meses, bebezinhas. A Mariana, de 3 anos. E a Débora, de 8 anos, que a Dani é madrasta. Ela é casada com o Samuel e, assim, ela atende em clínica. Você trabalha ainda com parto? Trabalho. Eu como nasci pediatra no neonatal. consultório como pediatra na humanização, né? Então, eu já pego parto. A via que a gente mais realiza o parto, né? A que eu mais acompanho é a via de parto natural. Mas, eventualmente, por um movimento de salvação entre a mãe e a criança, a gente vai para uma cesárea, mas com uma indicação muito precisa. Necessária, isso. perfeito. Então ela também, além de atender nos consultórios, ela está presente em partos. Ou seja... Sou quase universal. Ela é quase universal, ela está em todos os lugares. Toda mãe, né? Assim. Ao mesmo tempo. Bom, então vamos começar a entrevista da mulher mãe, Dani. Sua primeira filha, né? A Mari. Ela foi planejada... Como é que foi esse processo aí? Fiquei grávida no susto? Ou já estava foi querendo sem querer? Como é que é? Então vamos lá. No que eu acredito, né? Eu acredito que a maternidade existem alguns tipos de mãe. As mães que já nascem com aquele perfil de que são mães. Nossa, a maternidade cai muito bem desde a gestação. É uma ancestralidade que vem atrás de cada mulher, dentro de uma família, onde a maternidade pode cair muito bem para uma, desde a gestação. A maternidade pode cair muito bem para outra, depois da gestação. Então, não é uma regra do jogo, não é uma regra de bolo. Tipo, fiquei grávida, é um movimento incrível, estou super feliz, e etc. Então, a minha primeira descoberta enquanto pediatra, apesar de já ser pediatra quando virei mãe de Mariana, né, eu já era, inclusive, neonatologista, que é a médica subespecializada em pegar bebês assim e que conduzir nasce, né? bebês na UTI neonatal, né, aqueles bebês que nascem com algum probleminha, né, momentâneo ou que serão crônicos. Nós somos os médicos capacitados a pegá-los, desde a sala de parto. Então, aquele foi meu primeiro confronto com a pediatria, no dia que eu descobri que estava grávida de Mariana. A descoberta, eu já estava com um casamento marcado, então ela foge muito do que é o habitual. Uma pessoa que vem com dietas constantes durante toda uma vida, que é o que a maioria das mães passam, um dos meus principais desafios foi a mudança corporal. Era a Dani que eu me construí, uma época que eu malhava muito, uma época que eu comia muito bem, e a Dani que eu estava me tornando, que era aceitar e entender que estava sendo gerada uma vida dentro de mim. Então, hoje, com a consciência que eu tenho, nas verdades que eu acredito,
eu tenho certeza que o corpo de todas as mulheres é um santuário sagrado. E que gerar uma vida lhe empodera absurdamente. Então, a mãe de Mariana, naquele momento que ela começou a ser gerada dentro de mim, me trouxe muita tristeza, porque eu não era mais a pessoa que eu era antes. Então, para eu me transformar em mãe, eu precisei romper crenças sociais, crenças familiares, e toda ruptura de crenças dói. Uhum. Então, aqui, a mãe que está escutando, o que eu quero lhe falar é que seu pensamento, meu Deus, por que eu não estou tão feliz assim ficando grávida? Eu quero lhe dizer que isso é dentro do padrão de normalidade, e se reconstruir faz parte da transformação materna. Então, eu tive meu primeiro desafio na pediatria, foi ser mãe de Mariana. Você não é ensinado a ser mãe, você tem uma ideia de que vai comprar uma boneca e que você vai dar o peito e que você vai trocar a fralda e que o neném vai dormir e vida que segue. Mas não é assim. Então, quando eu me vi muito maior e uma fome muito maior do que era que eu conseguia controlar, foi ali que também eu descobri que a maternidade não tem controle. E é por isso que hoje nada me abala, porque com 4 filhos, o total de 0 coisas vai me abalar. Então, a maternidade de Mari foi muito diferente da maternidade dos gêmeos. Tá. Porque a maternidade de Mari, eu fui confrontada com o peso que eu mudei, com a fome que eu não controlava e com uma programação muito grande de um casamento que eu tinha investido todos os meus dólares, que era um casamento que eu esperei muito. E, de repente, eu tinha outras prioridades, que era o filho. Mas não tinha como voltar atrás, né? Só caminhar pra frente. Sim. E é isso. Caraca, então você tava num turbilhão ali. Véspera de... Assim, planejando, todo mundo que já casou, que já fez festa, sabe o quanto que tem demandas Minha infinitas, gente, né? Docinho pro seu aniversário é R$2. O docinho para o casamento é R$102. Então, ouve isso, eu sou evangélica, então o fato também de ter ficado grávida, antes de casar eu era casada só no papel, no civil, mas eu não tinha me casado diante do Senhor. Então isso foi uma coisa que emocionalmente também me abalou profundamente. Interessante. Então a mãe que está escutando também, queria falar para ela da minha experiência. Acho que Deus está em todos os locais. É uma ignorância que esta crença limite o seu maternar. Então, sejam muito mais felizes porque Deus está dentro do seu coração. Ele escuta e Ele vai abençoar de acordo com a intenção do seu coração, não com o que as pessoas estão vendo. A bênção é proporcional àquilo que eu produzo e que eu contribuo socialmente. E uma vez que seu corpo vira mãe, é uma contribuição social imensa, que é mais uma pessoa na sociedade. Então, claramente foi mais uma crença que naquele momento eu tive que lidar. Então, esses 3 desafios me trouxeram uma maternidade muito mais dolorosa de Mariana. Uma maternidade insegura, onde nos primeiros 28 dias de vida dela, que é o mês do apocalipse, o primeiro mês de vida de uma criança, eu queria deixar ela internada no hospital, porque vai que eu não sabia lidar com essa criança. Falei, não, vou deixar ela aí e depois alguém me entrega. Mariana teve a PLV, ela foi alérgica à proteína da vaca, e a descoberta, apesar de ser pediatra, na época eu não era mãe, eu era pediatra, então do filho do outro era muito mais fácil do que o do meu filho. Tudo que é dos outros é normal. No nosso filho, não é normal. Então, tive esse desafio no maternar dela também, que foi uma descoberta sofrível da alergia à proteína do leite da vaca. Foi através dela, então, que eu aprendi muito sobre intestino. Foi através dela que eu aprendi muito sobre o sono da criança. Que ela não dormia, fazia Senhor da Glória. E tinha a ver com a PLV? Com certeza. Também. O sono, ele é multifatorial. O sono de um bebê, ele é comportamental. Então, existe uma rotina. O bebê, ele olha a vida pelos olhos da mãe. Então, existe uma mãe insegura, fragilizada, com tantos palpites que eu recebia.
Benzer a minha criança em rezador, eu fui acho que umas 42 vezes. Chegou num ponto que eu disse, essa crença vai me matar, para com isso, gente. Que olhada é esse? Que criança especial é essa? Meu Deus, é a filha da Xuxa, certeza. Tá muito especial aqui, 50 olhados. Então eu suspendi as rezas, porque eu sou do interior do Nordeste, lá tem muita benzedeira. Acho incrível o trabalho delas, porém, para mãe, não é tão incrível assim, porque a gente começa a acreditar que os palpites realmente são reais. Então, leite é fraco, seu leite tá matando sua filha, porque... Você ouvia isso? Sim, porque ela era pra ele ver qualquer coisa que eu fosse comer errado, o pau quebrava. Então era o dia inteiro batata doce e frango, não tinha condições espirituais de uma pessoa aguentar. Então era batata doce e frango, era salada, era arroz, era feijão. Era só comida, o dia inteiro de comida de gente comum. Uma pele muito reativa à alergia, um intestino reativo. Então era um desafio, uma criança que não ganhava peso. E eu, pediatra, ainda tenho a crença de que eu sou obrigada a amamentar em leite materno exclusivo o tempo inteiro. Então, assim, são várias coisas, várias cargas que a gente deposita em mães. Então, é uma carga de que você casou, tem que dar conta. É uma carga que você virou mãe, mas por enquanto tem que ser dedicação exclusiva à sua filha. E aí você virou mãe, sua filha não pode ser doente porque não estava escrito no papel que ela ia ter alguma doença. E aí começou, entre esses desafios do intestino, o desafio de realmente da descoberta do que é ser mãe. E o maternar, particularmente, eu acho incrível por um único motivo. É a hierarquia do colo. Quando eu tive Mari, durante 9 meses eu ainda era filha. Hoje eu não sou mais filha, eu sou a mãe. Então, independente do jeito que eu estiver, por isso que nada me abala, eu terei que estar disponível para dar o colo. A hierarquia do colo, ela é muito clara para mim, enquanto médica, e dentro do meu consultório eu falo isso muito para todas as mães que estão lá. O maternar nem sempre é tranquilo, porém, você tem que entender que agora você escuta, é agora que a sua voz deve ser ouvida, mas muito mais a da sua criança. Porque agora você é a mãe, e é o que mãe faz. Mãe acolhe, mãe é colo, mãe é aconchego, mãe é escuta. Eu escuto, eu valorizo o que a minha criança fala, e aí a gente juntas decide o que é mais interessante, através de explicação. Nem que seja cantando, mas seu bebê é um bebê. Tudo bem, cante para ele. Mude o lugar. Eu não acredito... Eu acredito na neurocompatibilidade. Eu acredito que a escuta é favorável. Você consegue aproximar a criança da mãe e o núcleo familiar começa a ficar mais tranquilo. Então, quando a minha casa começou a respirar tranquilamente, quando eu comecei a verbalizar as minhas dificuldades, meus desafios. Então, olha, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu hoje não consigo resolver isso. Pedir ajuda. As mulheres, Carol, por uma questão de uma revolução industrial que vivemos, precisamos sair de casa para trabalhar. Fomos ensinadas desde pequenas pelas nossas mães, que foram também o que aprenderam, então gratidão a elas por terem ensinado tudo o que puderam. Elas nos ensinaram a necessidade de ter que sair de casa para trabalhar, ter que dar conta de casa, de carro, de limpeza, de arrumar roupas, do filho tá bem, do filho tá alimentado, do marido tá alimentado, de tá todo mundo alimentado. Então, assim, essa necessidade de ser tudo não me cabia mais, eu não estava conseguindo mais. E a partir do momento que eu entendi que pedir ajuda facilitaria as minhas conquistas, foi o que eu comecei. Tá. Então eu peço ajuda para absolutamente tudo. E quando que veio esse start de tipo, eu preciso pedir ajuda e isso vai me ajudar? A Mari tinha quanto tempo? Você consegue lembrar mais ou menos? Porque até então você estava lá achando que tem que dar conta coisa, de tudo sozinho. Tanta coisa passa. Queria muito falar para vocês que estão escutando que, como a Carol falou, vocês são eminentemente mães. Manas, não aceitem menos do que vocês merecem.
Então, eu estava trabalhando em um lugar onde havia um assédio moral. Então eu tinha que dar conta, porque o fato de eu ter virado mãe e ter que voltar a trabalhar, parecia que tudo que eu tinha estudado tinha se anulado a zero. Que tudo que eu sabia tinha se anulado a zero. Queria falar hoje para vocês que estão me ouvindo, manas, isso não é real. Eu sou muito brilhante hoje. Por causa dos meus filhos, por causa da minha enteada, que me ensinou a ser madrasta. Então, assim, as pessoas tentam e tentam tanto fielmente sucumbir uma mulher e uma mãe que hoje eu levo super na esportiva. Eu tenho muita gratidão por todas aquelas pessoas que naquele momento não acreditaram, naquele momento fizeram com que eu achasse que ser mãe não era legal. Então foi ali, mais ou menos quando o Mari tinha uns 6, 7 meses, que eu já estava muito cansada. Foi meu primeiro curso do sono. Quando ela tinha 6 meses, que ela todos os dias, 3h30 da manhã, acordava, e eu tinha que trabalhar no hospital exaustivamente. Porque no dia que eu dissesse que eu não queria ir dar o plantão, que nem era meu, era para eu cobrir um buraco de um outro profissional, por eu ser uma das mais jovens, a pessoa que era responsável pela escala já olhava com outros olhos, já falava, nossa, tá vendo? Começou a ser inútil por causa do filho. Então eu tinha que me esforçar o triplo do que as outras pessoas para mostrar o meu valor. Eu acho que isso acontece muito com as mães. Hoje que eu tenho um consultório bem importante, bem cheio, com muitas mulheres, muitas famílias que eu apoio e acompanho, eu percebo muito elas trocando de emprego e eu sou a que mais empodera elas para essa troca. Troque, saia, não tá bom para vocês. Então quem tá me escutando, vou falar de mim. Como mãe, como empresária, como médica, eu ganhava X dinheiro, né? Todos que estão escutando sabem que médico ganha bem, mas eu quadrupliquei a minha renda a partir do momento que eu decidi que eu não ia escutar mais desaforo de pessoas que não eram da minha família. Eu não ia tolerar ser rebaixada ou anulada por quem quiser que fosse a pessoa. A única pessoa que eu sirvo é a Deus. Se você que está ouvindo serve a Deus ou não, não importa, mas sirva você, a sua intuição. Então, a partir do momento que eu decidi que a minha intuição era a mais importante de tudo, eu comecei a brilhar e a voar. Então, por isso que é tão natural para mim ir à rede social e falar sobre o que quer que seja, por este motivo, porque eu acredito muito em Deus, sou muito cristã, e agradeço muito as oportunidades ruins que tive lá atrás. E as que terão pela frente, porque desafio sempre vai ter. E é assim como o livre desenvolver de uma criança recém-nascida. Quanto mais desafios as pessoas tiverem, mais a gente vai superar e vai brilhar mais. Os desafios moldam o caráter, tanto da pessoa, quanto de nós mães, de todos nós. Então, o fato de eu ser desafiada a ser melhor, tenho que me tornar melhor. Então, hoje eu consigo acolher as minhas famílias, eu consigo acolher a minha casa, eu consigo acolher os meus funcionários, porque hoje eu tenho 6 pessoas trabalhando comigo em prol da minha sobrevivência. Então, foi isso. Com 6 meses de Mariana, eu decidi que eu tinha que tomar as rédeas da minha vida. Então, quem está escutando, para mim, existem pilares para uma maternidade saudável. E a primeira delas é onde eu boto a minha máscara de oxigênio primeiro em mim. Perfeito. E depois nos meus filhos. E depois na sociedade que me cobra. Então, primeiro eu olho para mim. O que Daniela estava fazendo por ela? Nada. Nada, total de 0 coisas. Então, eu retornei naquela época a malhar com Renata, que era minha personal. Voltei e Mariana Bovolon, que é uma amiga minha, nutri. Ela é nutróloga, porque ela é médica. Nutróloga, Eu voltei com ela, a Emanuel, que era um nutricionista. Então, naquele 6º mês, eu falei, mano, acabou, chega. Parou sofrer, parou reclamar, estranho murmurar, não tá cabendo em mim. Vamos cancelar. Tá. Comecei a avaliar as trocas de emprego. E aí tive uma oportunidade de ser preceptora no Hospital Universitário da USP. Então, eu virei preceptora lá. O que é preceptora? É quando você vira, tipo,
Você ajuda novos médicos que estão em residência a se formarem. Legal. Então, isso. Eu preceptava ele. O que eu conhecia de conhecimento, eu passava para esses médicos para que eles dessem andamento. Então, hoje trabalhamos muitos juntos, né? Encontro sempre eles. Legal. São muito gratos pela minha contribuição, eu sou muito grata à contribuição deles, porque ali foi meu primeiro empoderamento. Perfeito. E aí eu pensei, caramba, se eu consigo estar dentro da USP, que é um dos maiores núcleos de escola médica do Brasil, e eu passei no concurso, claramente eu consigo tomar a rédea da minha vida. E ali começou o meu desligamento das coisas que não me faziam bem, como empregos. Então, quem tá escutando e quiser trocar de emprego... Se empodere. Mana, siga seu coração. Tá ruim, tome seu rumo. Vai ficar melhor. Mas assim, se seu coração já tá dizendo que tá ruim, sai. Pode sair, porque vai arranjar coisa melhor. Com certeza absoluta. Perfeito. E aí foi essa virada de chave que você sente que fez as coisas tudo fluir. Aí você foi se cuidar, foi pra academia, foi na nutróloga, mudou de emprego, conseguiu passar num concurso super disputado. E em tese, a Mariana continuava ali, a mesmo bebê. Sim. Nada mudou no cenário dela, mas mudou no cenário da Dani. Sim, com certeza. E aí, eu sempre tive as babás pra ela. Então, a Mari teve babá. Ela veio do Nordeste comigo. E aí, ela acabou pedindo... Ela nasceu no Nordeste. Mariana nasceu no Nordeste. Mariana, teoricamente, é nordestina. Ela nasceu no Nordeste, fui morar 3 meses com a minha mãe na época do nascimento dela, depois voltei. Dos gêmeos não houve essa hipótese, porque aqui eu sabia que eu ia conseguir dar conta tranquilamente. Então eu tomei realmente as rédeas da minha vida com 6 meses de Mari. Fiz bastante coisa errada, como todas as mães, né, que hoje em dia não tem nada mais certo, né? Tudo a gente vai matar a criança. Então assim, segunda dica que eu posso deixar aqui para vocês é o equilíbrio. Né? Hoje nem sol você pode dar na criança porque sol forma câncer e lá. Tem que ter calma. O equilíbrio é tudo. Então eu descobri o equilíbrio. Se eu não consigo dar conta de tudo naquele momento, no outro dia eu faço outra coisa. No outro dia eu arrumo a casa, no outro dia eu sento com Mari para pensar, nossa, eu cheguei em casa e Mari está dormindo. Fico triste? Fico muito triste. Porém, eu respeito o momento dela e aí, no outro dia, eu recupero isso brincando, fazendo uma atividade, dando um banho nela. Então, com Mariana, foi basicamente isso. Com 6 meses dela, ela já estava comendo. Não consegui colocar ela em colégio nenhum, porque começou a pandemia. E aí, meu marido é super asmático, eu não ia arriscar a vida dele de forma alguma. E nem a mim, muito menos a da minha filha. A gente não conhecia nada do vírus. Então, ela seguiu em casa, ficou com atraso da fala, como muitas crianças na pandemia. Tive que batalhar. E aproveitando, cara, o que a gente tocou nesse assunto sobre filhos, eu acho importante aqui também falar uma coisa para as mães, enquanto pediatra. Pediatra, não dá para cobrar do pediatra que ele saiba tudo de uma criança. Por que não dorme? Por que tosse? Por que chora? Por que faz birra? Né? Infelizmente, a maioria dos pediatras não são pais. Significa que são ruins? Não. Quando vocês pedem para a gente humanizar a medicina, eu peço para as mães humanizarem os pediatras. Então, como mãe, eu consegui uma carga de conhecimento muito grande, mas foi baseado na minha demanda, ou seja, a necessidade que eu sentia dos meus filhos. Eu fiz curso de suplementação, porque eu achava a Mari muito pequenininha, muito magrinha e ficava doente. Então, eu fiz um curso de suplementação para entender quais minerais, quais vitaminas eu poderia oferecer a ela sem açúcar para ela ficar melhor. Eu fiz curso da nutrição. Então, quando ela começou a introdução alimentar, eu tive que fazer um curso de nutrição. Eu agradeço muito esse curso, que é um curso fantástico. Então, eu fiz 2. Um muito famoso, o outro que foi muito melhor, menos famoso.
Então eu aprendi muito sobre nutrição naquele curso. E aí uma coisa vai puxando a outra, veio o sono, aí depois eu fiz a pós-integrativa, porque eu sempre acreditei em corpo, alma e mente, e eu mexo muito com essa parte dessa parte espiritual, de acreditar realmente que existe muito mais coisa envolvida. Então, o outro pediatra não tem essa obrigação. Fiz curso de desenvolvimento, porque como eu lhe falei, a minha filha teve atraso de fala, e obviamente, por ser a primeira filha, ela teve um atraso motor. Natural, eu nem sabia o que era ter um filho, como que eu ia saber estimular essa criança, coitada. Então, estudei muito sobre vacinas e imunologia, porque, meu Deus, atrasei o calendário vacinal de Mariana, porque não é incomum, inclusive recentemente tivemos de novo, uma baixa, o lote da vacina vem contaminado, o governo tem que tirar a vacina de circulação. Então, passei por isso. Foi ali que eu falei, não, se eu não sei lidar com vacina, se o enfermeiro que tá dando vacina da minha filha sabe mais que eu, tá ruim, tá esquisito. Então, eu consegui ter um conhecimento sobre muitas áreas, mas pela demanda que eu vi em casa. Exato. Não significa que o outro profissional é obrigado a saber isso. Então, eu pego hoje muitos pacientes que vêm de outros profissionais. Pacientes muito bem cuidados, pacientes muito bem vistos, pacientes com que o pediatra tem carinho pela família, que você cria ligação com a família, né? Eu brinco que eu sou a prima mexeriqueira, sei tudo da vida da pessoa. Então, eu não posso falar que o meu colega é obrigado a saber tanta coisa. Eu queria falar para vocês que estão escutando que, às vezes, normalizar que o pediatra ele vai fazer um acompanhamento mais superficial mesmo. Né? Ele não consegue entrar muitas vezes no a mais, no que você gostaria, né? Então eu já tive paciente que chegou de 7 pediatras. Será que são 7 pediatras que não deram conta daquilo? Que demanda é essa, que doença é essa tão significativa? Que 7 profissionais bem informados, que aqui em São Paulo todo mundo é meio bem formado, não estava dando conta. Então o que eu entendo hoje, e acho que pode ser essa segunda prosa, né, a gente mudar a prosa para uma coisa muito importante do que é ser mãe. O adulto é ser. Eu preciso tomar as responsabilidades sobre as minhas condutas e as minhas posturas. Eu não posso atribuir ao próximo as rédeas da minha vida. Total. Mais uma vez, estou falando sobre rédeas da vida. Então, com Mari era a mesma coisa. Nenhum pediatra me ensinava, me tirava o peso de ser mãe. Eu fazia, mana do céu, não é possível. Quero internar a menina, tenho medo de tudo, não sei se estou fazendo nada certo. Na época de Mari, a introdução alimentar, eu nem sabia que tinha que ter sinais de prontidão. Eu só sabia que eu olhava para a menina e falava, nossa, a menina não está preparada para comer. Então, quando eu realmente tomei as rédeas da minha vida, me autorresponsabilizei, né? pelas minhas decisões e atos, eu me tornei quem eu sou hoje. Então eu queria falar pra você que é mãe, que ok, dias de fragilidade. Tem dias que eu tô, tipo assim, muito triste. Eu ligo pra minha mãe e falo assim, não dá pra vir não, do Nordeste, né, salvar uma vida. Mas a maioria dos dias eu tenho que estar bem. Eu tenho pessoas que olham pra mim e emocionalmente se sentem bem quando eu estou bem. E eu tomei as rédeas da minha vida. Eu não responsabilizo o outro pelo problema que estou passando agora. Eu assumo os meus problemas, eu elaboro estratégias para que eles sejam mais leves e comunico. Eu aprendi a falar, essa é a palavra. Eu verbalizo, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não está legal, eu não estou conseguindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então é basicamente isso. Meus recados para as mães que estão escutando, o pediatra não é obrigado a dar conta de tudo. Mas eu li na internet que fulaninho fala isso, isso e isso. Parabéns para fulaninho. Como eu sempre falo, siga seu coração. Se seu coração tá mandando seguir o que o fulaninho tá falando, você tem que seguir. Se ele está dizendo que você está na dúvida para estar me perguntando, claramente você não quer seguir isso. Então, o pediatra passou a introdução alimentar para minha filha com 4 meses. Mano, vocês já sabem que não é com 4 meses. Não adianta culpabilizar o cara pelo estudo dele, que ele aprendeu isso. Perfeito. Cada qual vai ter, obviamente tem assuntos que são muito mais delicados do que essas coisas mais
simples e grosseiras do dia a dia, mas o assunto mais delicado, o pediatra tem que tomar a rédea da situação. Não adianta achar que nós, né, enquanto profissionais, vamos conseguir dar conta de tudo, porque não é real, uma expectativa frustrada. Perfeito. E tudo que eu crio é expectativa, vai haver uma frustração. Perfeito. Então, as pessoas que entram no meu consultório, eu começo a consulta muito tranquila, para escutar o que a pessoa também vai falar. Eventualmente, se for uma coisa muito desafiadora, tipo assim, que a pessoa me traga, aí sim eu entro em outras demandas. Mas se for uma coisa mais calma, acredito que apenas a conversa ali, apenas o escutar o que a pessoa está falando já vai ser o suficiente. Então, talvez para os meus colegas que estejam escutando o podcast, que seja interessante que eles escutem mais a paciente. Então, talvez escutar o que a paciente tem para falar também seja interessante. Perfeito. Que às vezes nem é um problema, é apenas uma escuta e uma dica X você consegue resolver. E tranquilizar a mãe. Isso. Porque eu sinto que a maternidade deixa a gente muito na intensidade, né, doutora? Sei lá, Dani, parece que tudo é muito mais, principalmente o primeiro filho. Primeiro filho, meu Deus! É o grande cobaia. Olha essa bolinha da Bela, será que... Gente, é uma bolinha, calma, vai passar e tudo bem, a primeira assadura, todas essas coisas ficam muito intensas, e aí às vezes a gente vem com uma demanda assim pro pediatra, com uma intensidade que às vezes é isso, é só ele te ouvir e te acolher. Eu acho que a pediatria humanizada, né, que você trabalha muito, essa questão, é de acolhimento, é de escutativa, do mesmo jeito que a gente tem que aprender a fazer com os nossos filhos, e é isso que você falou. Eu sinto que a maternidade nos torna adultos de verdade. Parabéns, você virou adulto. Exato, é tipo um selo. Tava falando isso com meu marido esses dias, eu falei, você não sente que você virou adulto de verdade depois que você teve filho? Com certeza. Eu sinto que, meu Deus, que foi pronto, cresça. Sim. E se a gente não assume isso, né, exato. Aí é um sofrimento sem fim. É exatamente disso que eu sempre falo. Adultecer dói. Cai muito bem para umas pessoas, mas para outras não cai tão bem assim. Se autorresponsabilizar sobre os seus atos e decisões. Às vezes, por exemplo, eu estava vindo para cá e a marginal tinha 3 pistas, tinha 3 vias. E eu falei pro meu marido, vá pela do meio. E ele queria ir pela da ponta. Obviamente ele estava certo, mas eu queria ir pela do meio. E eu fui pela do meio. E quando parou o trânsito, eu falei, Senhor, já tô escutando, já tô vendo que ele vai dar uma alfinetada aí. Ele fez, viu que eu avisei? Eu falei, mas foi a minha decisão. Eu decidi, vou chegar atrasada, mas a decisão foi minha. Está ótimo, vou ficar aqui ajeitando meu cabelo, que não está bem arrumado. Então, existem escolhas. Nem todas as escolhas que nós mães vamos fazer vai ser a ideal. Nem todas as escolhas vão ser as corretas. Porém, uma vez que aconteceu, eu vou assumir e ver como de melhor eu posso me sair nessa situação. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Se você me perguntar quem era Dani antes de ser mãe, não sei lhe dizer. Porque me coube muito bem. E olha que maternidade não era o meu forte. Nunca imaginei que fosse ser uma boa mãe. Nunca imaginei que fosse ser nem mãe, no caso. Porque eu nunca tive essa expectativa. Tá. E o fato de ter me tornado mãe e contribuir com outras mulheres para dividir com dicas e acolher mesmo a família que está lá comigo, então claramente me torna, além de tudo, além de ser mãe, uma pessoa muito melhor. Eu me sinto confortável nesse papel hoje de mãe, que antes não me cabia muito bem. E eu acho que é isso, a maternidade a gente vai desenvolvendo. Dia vai ser par, dia vai ser ímpar. Perfeito. Quero falar sobre a sua enteada. Perfeito. Porque assim, é a realidade de muitas mães, né? Ser madrasta. E também é uma coisa que pouco se fala, né? Que as pessoas não falam sobre isso. E que é um desafio, porque você tem, de certa forma,
obviamente, ela vai sempre ter a mãe e o pai dele, mas vira o seu filho. Como você lida com isso? Como que é isso pra você? A sua enteada tem 8 anos, ela é mais velha que a sua Sim. filha, então ela veio antes. Como que é esse processo? Que dica, que conselho você dá pra ter uma relação saudável, gentil e lidar bem nesse processo aí? Antes da minha filha nascer, já existia a minha enteada, né? Então eu conheci ela com 4 anos. Um relacionamento que eu não participei do fim. Eu acho que isso já ajuda muito. Eu não tive colaboração no relacionamento dos pais dela, né? Obviamente, quando você entra, existe uma hierarquia. De novo, volta à hierarquia para que todos vocês entendam. Existe o pai, existe a mãe, existe o filho. E o que é o padrasto e a madrasta? É uma terceira via aí. Então, a criança fica, assim, um pouco perturbada em saber o que fazer, como se organizar. Então, lá em casa, desde os primeiros dias, Débora nunca. E ela parece muito comigo. Ela é loira, do olho claro. Ela parece mais comigo do que meus próprios filhos. Então, ela nunca saiu de casa onde ela falasse, essa daqui é minha mãe, e eu dissesse, está ok. Não. Ela sempre saiu de casa e me chamou de Dani. Essa aqui é Dani, é minha madrasta. Então, primeira coisa, você não é mãe do filho de ninguém, né? Débora tem mãe, a mãe dela é excelente mãe. Débora é uma menina excelente, talvez nem meus filhos sejam tão excelentes quanto essa menina. Ela é muito, muito, realmente uma criança educada, uma criança tranquila, uma criança prestativa. Inclusive, estou saindo de casa hoje porque sei que ela está com meus filhos brincando com os irmãos. Então, ela realmente é uma criança que ensinou que o meu lugar como madrasta é ao lado do pai dela e ao lado da mãe dela, mas nunca separar eles dois. Existe o pai, existe a mãe e existe o filho. Então, as decisões que cabem à vida de Débora são tomadas por o meu marido e pela mãe dela. Perfeito. Você não se intromete nessa equação. Eu sou madrasta. Quando eu sou convidada, porque o madrastar, nós temos a função também de educar. Quando eu observo algo que não está de acordo com o que eu acredito, com as minhas crenças e meu conhecimento, eu apresento ao meu marido, ele leva a mãe dela, eles discutem entre si, se acharem interessante o meu ponto de vista, a atitude é tomada. Então, Débora, a primeira coisa, ela nunca falou que eu sou a mãe dela. Eu sou a madrasta dela. Ela nunca me chamou de tia, porque eu não sou tia dela. Perfeito. Eu sou a madrasta dela. Eu participo, sim, da educação dela. Observo se ela tiver alguma dificuldade disciplinar no colégio ou em comportamento. Débora tem um temperamento muito melancólico. Ela é muito reservada. Ela é uma criança extremamente reservada. Então, a gente não invade Débora. A gente não obriga ela a fazer coisas que ela não gosta. A gente deixa ela livre, vai apresentando os sentimentos a ela, vai apresentando a jornada da vida dela pela minha visão, pela visão do pai dela e pela visão da mãe dela. A gente complementa. Obviamente que a criança que... Então, Débora mora com a mãe, ela é muito bem criada, tem uma família materna muito boa. Eu não tenho, talvez, o que muitas mulheres passem nesse desafio de ser madrasta, é que há uma mãe magoada ali atrás, né? Ou há um pai magoado, existe algo. Então, na minha casa não há alienação. Até porque eu queria trazer para vocês, amigas, seguinte: cada criança é formado metade pelo pai e metade pela mãe, né? A genética dela, o DNA dela, a alma dela, o corpo dela é metade o pai dela e metade a mãe dela. Quando digamos que eu e vocês, a mãe, apresentamos essa criança que o pai tem problemas, que o pai é isso, que o pai é aquilo, no primeiro momento, essa criança vai ficar muito chateada com o pai e vai querer matar o pai de dentro dela. Perfeito. Todas as características que a criança tiver dentro de si do pai, ela vai querer matar.
Perfeito. Porém, não dura pra sempre. E aí ela vai descobrir que não era tão ruim seu pai, que o pai tem coisas legais, que existe outra coisa, né? Que existe um relacionamento do pai e da mãe, mas ele não tem nada a ver com o evento. E aí a criança vai começar a matar a mãe de dentro de si. Então, talvez essa alienação, né? Ou esse desabafo desta mágoa prejudique muito mais o seu filho do que você imagina. Então, eu queria lhe convidar a ler sobre isso, a entender que o filho que você gerou é metade você e metade o seu companheiro. Não dá para você falar mal da pessoa. Então, dá para você mostrar que existe outro modo de ver a vida. Ah, eu não gostei dessa atitude de fulano, fulano é péssimo. Ele levou a menina para casa e fez isso e aquilo. Pegue a criança. Mostre a criança, ai, fez isso, nossa, que ruim. Mas olha, você sabia que tem como a gente ir no parque? Você pode até assistir televisão, mas é por meia hora por dia. Você não precisa gastar tanto. Dá pra você assistir televisão, dá pra você pintar, dá pra você brincar com suas bonecas. Então, dá pra você apresentar a vida e os sentimentos da criança por outras visões. Hoje, dentro da minha casa, a mãe da minha enteada, ela frequenta a minha casa. Temos uma relação muito respeitosa. Ela sempre me ajuda e hoje é uma rede de apoio que eu tenho em São Paulo, da qual, com muita tranquilidade, deixaria qualquer filho meu. Porque ela é muito, muito ponta firme nesse aspecto. Nunca houve ela dissuadir Débora da existência do pai. Nossa, nasceu gêmeos e seu pai não gosta mais de você. Seu pai não quer mais sair com você. Seu pai não quer mais brincar. Não é real. Não foi isso que nós passamos. Então, Débora vai para minha casa. Ela contribui com a minha casa. Se for necessário, por exemplo, quando eu levo Débora à casa dela, minha filha começa a chorar, né, por causa da irmã. A gente sobe, brinca mais 10 minutos, que é os combinados, que ela já tem 3 anos, Mariana. Faz o combinado, 10 minutinhos aqui e a gente vai para casa. Tá. Deixo, subo, e aí sou muito bem acolhida na casa dela, pela avó de Débora, pela mãe, desço e a gente volta para casa na tranquilidade. Então, é um relacionamento bem tranquilo. É óbvio que vou dizer que é tudo fácil, nossa, é incrível, meu Deus. Não, ela é uma criança, vai ter questões de matemática, questões de dançar, questões de celular, quando vai liberar o celular, questões de médicos, quando que vai levar no médico, questões de tudo, vai ter questões sempre vão ter, senão, gente, vamos morrer, né, porque assim, não vai ter problema. Temos, sim, mas são contornáveis. E o ego, isso que eu preciso que vocês entendam. O ego e a vontade de ser melhor do que a mãe, porque claramente todo mundo cria melhor seu filho do que a própria mãe. Isso nunca passou. A gente tenta matar, né, e abolir quaisquer tipo de comentário ou quaisquer tipo de tentativa de dizer, nossa, mas poderia ter sido melhor. Não é real. A gente aceita o que vem, a gente melhora o que podemos, mas hoje, em relação à madrasta, os pontos que eu gostaria de frisar aqui deste tema madrasta não é a mãe. Primeira coisa. A madrasta tem função, sim, de educar a criança. A madrasta, quando eu me boto no nicho de competição com esta criança, eu sou a filha. A madrasta não é a filha. Você tem o pai, você tem a mãe, você tem a madrasta. Na hierarquia, Débora me respeita. Débora sabe que eu sou uma autoridade ali. Então, os meus desejos, os meus pedidos, elas fazem, óbvio, meus pedidos que são cabíveis, né? E, sobretudo, dentro de cada criança, tem metade o pai e metade a mãe. Se você começar a falar mal do companheiro ou da companheira, se for um moço que está ouvindo nós, vai dar ruim. Vai primeiro matar a companheira, depois vai descobrir que a companheira nem era tão ruim assim, tão estragada. O estragado era tu. Então vai começar... Mas isso é muito verdadeiro, isso que você está falando. Vai dar muito ruim. Essa alienação parental, né, que você fica falando mal do pai ou fala mal da mãe, pro filho, cara, isso é muito real, porque
É isso, somos Infelizmente. meio a meio e nós precisamos aceitar, tem isso, né? Honrar pai e mãe. Isso é é real justamente pra gente se aceitar. Isso, aceitar. Aqui, aproveitando que você tocou nesse assunto, que estamos falando para mães também, aceitar os pais que tivemos. Então, a gente, voltando ao tema da maternidade, Perfeito. a minha mãe não me apoia. Eu não tenho apoio da minha mãe. Mas você sabe como é minha mãe, né? Minha mãe reclama de tudo. Você sabe como é minha mãe? Minha mãe... Mana, se liberta da sua mãe. Sua mãe contribuiu com o que pôde, no tempo que pôde por você. Agora é nós, vamos adultecer. A gratidão, obrigada. Eu aceito a minha mãe como ela é. Eu aceito que do jeito que ela foi criada, do jeito que as coisas vieram para ela. Ela só pôde me dar isso e, inclusive, ela tenta dar o melhor dela para mim. Eu pego o melhor. Porque outra coisa que não adianta fazer na maternidade é romper com a sua mãe. Você é a sua mãe. É uma mãe que pode ser muito melhorada. Então, minha mãe gritava muito. Eu continuo, né? Como você percebeu, eu vou falando alto. Quando eu vejo, estou gritando. Tem hoje nos stories que eu faço, Deus, se esse paciente está me escutando, ele deve ser surdo. Porque eu falei foi alto. Eu saio gritando. Então, a minha mãe gritava muito. E a primeira coisa, quando eu virei mãe, eu falei, não vou gritar, eu sou uma mulher tranquila, eu não vou falar alto. Mas eu sigo, e aí quando eu percebo que estou aumentando a voz, eu volto a falar mais baixo. Então, claramente, se você me seguir, você vai saber que horas eu tô gritando, berrando, que nem uma maluca. Aí eu lembro que não é legal ficar falando alto e peço para eu mesma dentro de mim, faço, não, calma. Você é uma mulher tranquila. Vamos meditar, vamos falar baixo. O seu ouvinte não é surdo. É isso. Perfeito, Dani, perfeito mesmo. É isso aí. E aí, a gestação, preciso falar sobre os gêmeos. Sim, sem estamos dúvidas, prontas. porque assim, a Dani aparece do nada nas redes sociais falando, estou grávida de gêmeos. E foi um susto, porque você me comentou nos bastidores comigo que não existe gêmeos na sua família. E foi assim, você descobriu que estava grávida fazendo exames por causa do seu Covid, né? Foi essa história. E aí descobriu que estava grávida, descobriu que era gêmeos. E, enfim, como é que foi lidar com essa gestação que você já descobriu de certa forma um pouco mais pra frente, vamos dizer assim. E aí ter que pausar, que você deu uma pausa curta nos seus atendimentos. Conta aí todo esse contexto, como foi retornar, como foi o nascimento dos gêmeos, amamentar os dois. Eu fico pensando, porque a mãe, né, fica se projetando, a gente faz muito isso, né? Sempre. Gente, mas aí dorme um e dorme o outro, como é que é isso de dormir os dois? Consegue ser sincronizado? Eles parecem ser muito tranquilos, né? E amamentar, você amamentou quanto tempo? Conta esse contexto pra gente dos gêmeos. Então, vamos lá. Quando eu fiquei grávida dos gêmeos, eu já tinha 33 anos, já tinha 34. E assim, meu marido é muito empolgado. Ele ama ser pai. Coube a ele muito bem ser pai. Ele é um cara muito, muito dedicado à paternidade. Ele é aquele pai real. Raiz. E aí ele queria mais um filho. Porque 3 tá ótimo. 2 seu, a minha filha, e aí a gente encerra a carreira. Eu falei, eu trabalho com parto humanizado, aquele tempo inteiro vendo neném nascer. Eu falei, uma a mais, vai que dá. E aí, peguei Covid, eu tive um tio que pegou o Covid da forma mais grave da doença. Minha família é muito unida, nós somos muito próximos. Então, eu retornei ao Nordeste para prestar essa assistência à minha prima, que é muito minha amiga. Inclusive, é das minhas primas, é a que mais parece fisicamente comigo, e é adotada. Olha só. E a gente é muito, muito, verdadeiramente próximas. E aí, eu fui lá prestar essa assistência a ele, peguei Covid, porque ele tinha tido contato com a minha mãe, que me passou. Tá. E quando retornei a São Paulo, fui no Sírio fazer uma tomografia. Quando cheguei lá, o médico, ele veio me dar a notícia que eu não poderia fazer a tomografia por causa da gestação. E eu sou médica, eu falei, então eu vou esperar 13 semanas, que é o
o que dá para ver a translucência nucal, que é o que vê síndromes e etc. Falei, se for para vingar, em 13 semanas descubro. Fui caminhando, né? Fui trabalhando, fui vivendo a minha vida. E aí, quando cheguei no ultrassom, era um médico meu, ele é hoje um dos diretores do Cachoeirinha, que é uma maternidade grande aqui em São Paulo. E mal botou o ultrassom na minha barriga e já falou, tem uma surpresa. Eu falei, meu Deus, que surpresa, né? 10 segundos de exame, não é possível que ele arrumou uma surpresa. E eram 2. Eu falei, tá bom, não vou contar, porque outra coisa que acontece com mães gêmeos é que um acaba indo a óbito. E eu não estava preparada para a solidariedade das pessoas. Ai, tadinha, um morreu. Ai, tadinho. Então, bobagem, morreu dentro do útero. Você nem cresceu, nem sabe o que é. Então, eu não queria ser confrontada com as pessoas não saberem lidar com notícias. Nem as pessoas não sabem lidar com elogio. Então, por exemplo, Carol, você tá linda. Você tá tão bem. De todas as vezes que eu lhe vi, você tá muito bem. Então, as pessoas não sabem minimamente elogiar. Elas precisam dizer, nossa, você virou mãe, mas assim, lavou os cabelos, tá bonita, né? Tipo, é difícil, a pessoa não consegue abençoar a sua vida. Ela precisa dar uma alfinetada. Verdade. Pra vir como elogio. Então, eu resolvi não contar e esperar ver até 28 semanas, né? Uma gestação comum é até 12. Um gemelar para um dos dois darem certo, né? Ou os dois darem certo. Eram 28 semanas. Porque até aí são prematuros, muito prematuros, e aí poderia ser que não vingasse. Eu não queria que as pessoas não soubessem lidar com isso, além de eu já não estar sabendo lidar. Veio a gestação, eu tenho uma equipe muito grande que trabalha comigo de parto humanizado, né? Então eu tenho 3 obstetras muito fortes, Camila, Raíssa e Thaís Travassos, né? São 3 mulheres muito fortes. Tenho Thaís Escudeiro, que ela é a chefe das doulas, mas ela é psicóloga e me ajudou muito. Ela é a dona da clínica que eu trabalho. Então eu tive uma rede de apoio muito grande. Apresentei a minha família gemelaridade, então todos me acolheram, me apoiaram. E eu nunca perdi uma oportunidade, assim como foi com Mariana, quando houve a oportunidade de eu trocar de emprego, ainda sem saber o que ia acontecer, eu troquei. Quando vieram gêmeos, eu troquei de apartamento. Fiz uma reforma inteira, porque eu já sabia dentro de mim, e por isso que eu falo muito de intuição o tempo inteiro, que quando eu descobri da gemelaridade, Deus fala muito comigo, mas é real. E ele falou assim, fique tranquilo, não conte a ninguém, vamos caminhar, vai dar tudo certo. Eu nunca tive nada, não tive pressão, não tive inchaço, não tive nada, total zero coisa. Para não dizer que não tive nada, eu não conseguia caminhar a partir de 32 semanas, que foi quando eu me aposentei do consultório. Com 32 semanas eu precisei sair do consultório e dos plantões, porque eu não caminhava, o quadril, e isso é muito comum nas mães de gêmeos, elas não conseguem caminhar, que é o mínimo. Mas por quê? Porque ele vai descendo, e o quadril, né, porque os hormônios gestacionais têm a elastina, e a elastina, ela vai relaxando os ossos do quadril. Então eu comecei a ter esse relaxamento. Dor no quadril. Eu não conseguia caminhar, eu não firmava a perna de forma que eu caminhava adequadamente. Por Deus. Que loucura. Que loucura, você não tem ideia. Eu não caminhava. Então tinha dias que eu literalmente não conseguia caminhar. Eu até imaginei que eu fosse ter que usar uma cadeira de rodas em algum momento. Porque eu não conseguia caminhar. Não era. Mas hoje eu faço parte de um grupo de gêmeos aqui em São Paulo. Tem muita mulher, mãe de gêmeos. Hoje no meu consultório eu tenho muitos gemelares. Então, é um desafio o caminhar. A mobilidade dessa mulher, ela fica comprometida. Então, ali foi um desafio. Mas eu já tinha conversado com Deus, ele tinha dito que ia dar tudo certo. Falou, inclusive, da reforma que ia dar tudo certo. Meu apartamento foi entregue dia 5 de fevereiro. Meus gêmeos nasceram dia 9 de fevereiro. Com a minha casa limpa, arrumada, perfeita, sem defeitos. A gente tentou um parto normal e natural por 18 horas. Toda a equipe estava lá, todas as 2, as parteiras, Valquíria e Andressa estavam lá conosco. Hoje trabalha conosco também Raíssa, então assim, as parteiras estavam lá, doula, fotógrafo, tava todo mundo. O anestesista, que é amigo nosso, Renan, tava todo mundo. E a gente fez 18 horas, eu já estava morrendo, eu falei, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia, que não tenho mais condições. E aí foi quando foi indicado a minha cesárea, porque realmente eu já estava no limite.
Então, foi ótimo, porque o que eu acredito é que, como o neném é metade a mãe e metade o pai, ele nasce estéril. O fato de você contrair, ter contração, ainda que a via de parto seja cesárea, o neném nasce mais forte. E eu queria possibilitar aos meus filhos esta oportunidade. Então, eles nasceram de cesárea, mas depois de um trabalho de parto. Perfeito. Foi isso que eu consegui. E aí, do nascimento E eles deles, nasceram bem, os dois? Nasceram ótimo. As pediatras também estavam lá, a Priscila e Nicole, que já trabalham com a humanização há milhares de anos. Então, assim, foi ótimo. Eles nasceram de quantas semanas? 38 e 2. Caramba! Foi ótimo. Nada, não tive nada, não foi. Não Muito passei bom. por UTI, não tive isso. E em relação à amamentação que você perguntou, Uhum. Valquíria, ela é consultora de amamentação. A maioria das parteiras ou das doulas são consultoras de amamentação. E aqui a mãe que está me escutando também pedir ajuda faz parte do processo de amamentar. Então, Val foi na minha casa várias vezes. Eu amamentei muito tempo na bandeja, na prancha. Vou até te mostrar o vídeo que Vanessa, que é uma paciente, me mandou ontem, ou hoje de manhã. Eu acordei com esse vídeo dela. Você me manda e eu, o editor, põe o vídeo pro pessoal ver. Ela amamentando Benjamin e Valentim, super feliz. Eu emprestei a minha prancha a ela. Prancha é aquela almofadona? É uma almofada que é a mulher que engoliu o mundo. Então, eu comprei a almofada da mulher que engoliu o mundo. Eu amamentava os dois juntos o tempo inteiro. Nós entramos na complementação ao final do primeiro mês de vida, pelo simples fato deles não terem nem recuperado o peso de nascimento. Então, durante o primeiro mês, eu aguentei. Eu não vou dizer que é só fome. Sim, é o estímulo à produção. Eu precisava. E os estudos mostram que uma vez que a criança rompe esse primeiro mês, você consegue amamentar por mais tempo. A taxa de aleitamento materno no Brasil são 52 dias exclusivo. Eu consegui 30 dias exclusivo. Seguimos amamentando, porque agora é mais fácil, porque eles mamam em 30 segundos. Mama e solta, mama e finge que não existe os peitos, mama e briga com o peito. Então é muito mais favorável quando a criança cresce. Mas para eu esperar ela crescer, existe muita coisa, muita gente atrapalhando nisso. Então eu tive essa ajuda, que foi a consultoria de amamentação. Val foi na minha casa várias vezes. Sempre me apoiou. Quando eles fizeram 3 meses, eu fui convidada para ser backup dos partos que eu já pegava, né? Então houve um problema com uma das médicas. Um pai dela ficou doente e eu precisei ajudá-la. E foi aí que eu fui retornando gentilmente ao meu trabalho. Talvez por isso que eu não tenha doído. Que era um ou outro. E aí eu comecei a abrir o consultório. Eu trabalhava em 2 locais ainda na época. Eu atendia 3 crianças por dia. Tá. E aí, de repente, a demanda começou a crescer e eu comecei a estudar mais. Então, eu estudo todos os dias. Que horas que você faz isso? Sei lá, vai indo, né? No trânsito. São Paulo é muito longe, eu vou estudando no trânsito. Então, assim, todos os posts no meu Instagram são pacientes que me trouxeram o problema. Aí fica mais fácil, né? Eu acho que é isso. Eu comecei a escutar o paciente. O que tá me trazendo? Vamos lá. Se você tá querendo... Vou falar de hoje o meu post no Instagram. Hoje meu post é: como meu filho fez 1 ano, o que muda na introdução alimentar? Ai, Dani, quando que eu posso dar o leite da vaca? Esse negócio desse leite da vaca é o sonho das mães dar. Nunca vi um negócio desse. Eu já perguntei isso também. Então eu decidi que eu ia estudar quando e qual é a forma mais gentil e favorável ao intestino em dar o leite da vaca. Então meu post hoje no Instagram é isso. Ai, Dani, eu tô saindo num restaurante, mas tô vendo fulaninho aguado. Tem 1 ano já, será que eu posso dar comida do restaurante? Mana, dê essa comida do restaurante. Hábitos é de segunda a sexta. Então, 99,9% dos meus posts no Instagram é disso. É isso. Da sua experiência no consultório, é o aí que você a mãe só traz, replica. Isso, o que a mãe traz? Sei tudo? Obviamente que não sou mestre dos magos. Eu vou lá, leio, estudo, vejo como cientificamente posso apresentar isso à mulher e desenvolvi o meu jeito. Então, se você ler meu post, tem até erro de português, já peço desculpa, matei acento, matei vírgula, matei esse povo todo. Então, eu estudo, mando para as meninas que organizam aqueles slides, que obviamente sem mexer em nada tecnológico, apesar do povo achar que eu sou super sabido, sou zero coisas. E elas montam da forma que eu quero. No dia que eu não posto, é no dia que eu não produzi. Tem dias que eu não posto. Se você for olhar meu Instagram, tem dia que eu não vou postar nada, porque eu não consegui produzir.
Se eu não produzo, eu não alieno a minha paciente com um conteúdo que não é meu. Então, eu não sigo outras pessoas. Dificilmente eu sigo mães. Muito dificilmente eu sigo mães. Porque já vi mãe dar caldo de cana criança e queria... Difícil pra você não intervir, né? Mas eu ainda mandei mensagem porque eu sou essa pessoa. Falei que eu parei. E a mãe achou natural dar. Eu falei, quer saber, Dilma, se ela tá sendo natural, quem sou eu pra ficar perturbando a cabeça da mulher? Meu Deus. Então, assim, era uma coisa que era esporádica. Óbvio que a criança não deve ter tomado o caldo de cana inteiro, deve ter só experimentado, porque é um trem velho doce. Então, eu decidi que não cabia a mim. Uhum. Já tive mães que choraram. Isso é importante falar pra você que tá passando aí, ou nesse podcast, tá ouvindo aí, mano, é o seguinte. Não se meta na vida do outro. Se tu não gosta que se meta na sua, para de dar opinião na vida da outra. Já tive mães que chegaram no consultório chorando. Eu falei assim, mulher, você é tão animada, você não tá incrível, seu brilho morreu, o que é que tá acontecendo? Vamos lá, vamos renascer, irmã, o que é que tá acontecendo? E ela comunicar que estava assim, porque foi ao shopping e uma mulher, dentro do shopping falou... Estranha. Uma mulher, mas é uma mulher, né? Mulher, mano, as mulheres. Pelo amor de Deus, você não tem cuidado com a sua própria... com o seu próprio nicho, quem que você vai obrigar a ter cuidado, entendeu? Então, a mulher virou para ela e falou, seu filho tá tão emagrecido, seu filho tá muito magro. Mas ela nem sabia as condições que a criança tinha nascido, ela não sabia se era um prematuro, ela não sabia que a mulher tava se matando para dar os peitos. Então, assim, essa mulher chegou no meu consultório... Destrói, né? Mega fragilizada. E aí ela tinha batido a mão no leite, porque tirou o leite, que é natural, você já tá cansado, você tá trêmulo, você tá sem sono, privação de sono. Ela tinha chegado arrasada porque bateu a mão na hora de oferecer o leite do peito à criança e tinha perdido o líquido sagrado. Então, assim, se metam menos. Então, esse é um dos motivos de eu não seguir mães. Perfeito. Que é um desafio. E eu não dou opinião se você não me pedir. Se você me pedir, eu vou lá e vou emitir a opinião sobre a sua criação, sobre sua filha, etc. Não pediu, eu sou Daniele, eu sou a pessoa Daniele dentro do meu consultório. Perfeito. Não, eu sou a pediatra. Chegou lá, eu me sinto na função de orientar, mas fora de lá não, então é isso. Perfeito. E a sua rotina pessoal e a rotina das suas filhas com a chegada dos bebês pequenos? Como é que foi essa adaptação? Foi muito difícil? Todo mundo adaptou? O que você fez para, tipo, principalmente para Mari, que é um pouco menor, mas ela é um pouquinho maior, ela já é grande. Assim, é 3 anos, 3 anos, né? Mas entende, mas não entende tão bem. Como é que foi a adaptação da casa, da rotina, da vida da família? Mari, então vamos falar um pouco sobre crianças. A partir dos 6 anos de idade, as crianças ela têm memória, que é o nicho que entra a minha enteada. Uhum. Abaixo de 6 anos de idade, as crianças entram no nicho de repetição. São neurônios em espelho. O cérebro da criança abaixo de 6 anos, ele é muito reptiliano. É um cérebro que bateu, levou. Estilo aquele filme famoso, que tem um monte de sentimentos, esqueci o nome dele. Divertidamente. Isso aí que eu falei. Esse aí. Então, assim, bateu, estou com raiva, mostra a minha raiva. Bateu, estou feliz, mostra a minha alegria e euforia. Então, Mari é uma criança, Débora é outra criança. Uhum. Para a Débora, a gente explicou com toda a gestação, né? E ela participou de tudo. Do enxoval, de arrumar as coisas. Para a Mari também, mas são crianças distintas. Mari, eu preciso diariamente dizer a ela que os irmãos são pequenos. Uhum. Que ela precisa carinho. Filha, é carinho, é abraçar, vem que dá um abraço. Não pegue assim direito nas pernas de João e de Marcela que machuca, venha dar um abraço, deixa a mamãe botar no seu colo. Débora é muito mais tranquila nesse aspecto. Obviamente, ser o filho mais velho é um rolê. Você é mais velha? Sou. O filho mais velho tem uma carga de responsabilidade muito maior. Uhum. Por quê? Porque você é o primeiro a tomar banho, você é o primeiro a comer, você é o primeiro a tudo. Então, todos os desbravamentos é o mais velho. Se você não deu certo, você é o mais velho, vai ter que ensinar o outro. Então, o caminho para ser aberto é pelo mais velho. Perfeito. E é isso que a gente apresenta a Débora.
Débora, ó, você é a mais velha, vai ensinar seus irmãos como é que escova dente, como que come, como que se porta. E é basicamente isso. Então, na minha casa, a rotina com os gêmeos, eu tenho funcionárias que me ajudam, o que contribui muito para mim. Eu tenho funcionárias que são meus braços, então contribuem muito. Não tenho desafios, eles dormem bem, né? Não é possível, com tanto curso de sono, não ia me salvar Funcionou. em alguma coisa, né? Então, Marcela, ela não tem despertares, ela vai de 8 às 7, às 6, Caraca. todos os dias. Mas é temperamento. Ela é muito fleumática. Ela agora tá conseguindo se arrastar. E João, ele engatinha, parecendo a pantera. Ele consegue fazer o swing, que é tirar o corpo total do chão e levantar a bunda. Ele consegue fazer esse movimento. Ele faz a esfinge completa. João rola muito bem. João faz tudo. João até tem dente. E ela é muito mais pacata. Viva os pacatos. Gratidão a Deus pelos pacatos. E João tem 2 despertares. Ele desperta por volta de meia-noite e umas 4 horas da manhã. Então eles dormem juntos ou não? Sim, eles dormem juntos. E ele não acorda ela? Claramente. E ela volta? Pesada. Ela volta. Porque outro segredo do sono é você não perturbar a mente de quem está ali no lugar dela. Ela tá no lugar dela, ela até vocaliza. E de repente acabou a vocalização, ela voltou e ela se reorganizou para dormir. Isso então, é um erro muito comum, né, das eu não mães. perturbo a criança, a não ser que ele chore alto. Chorar não existe choro acolhido. Eu pego meu filho, quer dizer, o choro deve ser acolhido, mas no colo. Eu pego meu filho, eu seguro meu filho, eu acolho meu filho. Se ele está conversando ali naquela região dela, ela vai retornar, porque muitas vezes ela só se perturbou, porque João deu de pesada nela, e ela vai retornar. Então eu aguardo os movimentos dela. Foi fácil eu aguardar? Não. Por várias vezes eu tive que matar Daniele, mãe, de desespero, e falar, sou a pediatra, sou racional, fiz esses cursos, pior do que tá, não fica, não posso me sabotar. E foi aí que eu consegui essa parte do sono. Então eles dormem de dia, dormem de noite, dormem uma noite inteira. Marcela sim, João não, é de temperamento. Mas ambos têm a mesma comida, ambos têm as mesmas rotinas. A diferença entre um e o outro é 30 minutos ou 20 minutos de diferença. Então, um dorme 20 minutos antes do outro. Mas todas as rotinas deles são iguais. Porque aí dá tempo de fazer os dois. Eles, ao longo da gemelaridade, você vai ver que eles mesmos desenvolvem esse jeito. Mas são temperamentos distintos, são crianças distintas. E como não comparar, né, Dani? Porque se a gente já tem uma tendência a comparar filhos com idades diferentes, imagina gêmeos. Eu acho que deve ser um desafio, né? O que é péssimo. Temos algumas coisas aí. Uma que ela é morena, né? Ela tem cabelo preto e olho preto. Todas as outras duas, todos os outros 3 são loiros e tem olho claro. Então, para ela, direi que Anitta e Bruna Marquezine são morenas. E que é incrível ser morena, que ela é a única que vai usar menos protetor solar que as irmãs. Para ele, terei que segurá-la um pouco mais. Ainda não desenvolver esse método de como vou segurar João, porque na minha casa nós temos 4 crianças distintas. Eu tenho uma melancólica, que é Débora, ela é reservada. Eu não tiro a privacidade dela quando ela não quer ser invadida. Eu tenho Mariana, que é extremamente colérica, líder. Ela chega em qualquer lugar. Oi, tudo bem? Posso fazer isso? Ela fala muito bem. Ela tem 3 anos, ela fala muito bem. Ela se porta muito bem. Ela demonstra o que quer muito bem. Tem Marcela, que é fleumática, parada. Ela sorri, ela olha, ela tá tranquilona. Marcela é tranquilona. E João, que é simpático. João é mega carismático. Você olha pra ele, tá sorrindo. Inclusive, ele que foi o grande sucesso na internet. Quando eu comecei a postar ele... Então, João chorão. Eu até cantava a música pra ele. João chora, João chorão. Então, João chorava muito. Agora ele chora ainda. Mas assim, ele é muito carente. Ele é que precisa de colo. Marcela brinca o dia inteiro no chão. Tá lá vivendo a vida dela. E João não. Então, o que eu posso falar para as mães? Cada filha tem um temperamento. Eu respeito e agradeço o temperamento de cada um deles.
Obviamente, Mariana, por ser mais colérica, mais líder, vou ter birra pra caramba. Então, eu tento lidar com as birras melhor. Marcela, que é fleumática, eu entendo que ela vai ter o livre desenvolver. Mas ela ficou em 6 semanas de fisioterapia. Eu ajudo ela com terapias para que ela se desenvolva tão bem quanto o João, que não precisa de nada. Porque ele está sempre mais acelerado. Mas tudo que eu me acelero, eu tenho que segurar um pouco. Porque ele é a criança que eu tenho que tomar cuidado lá na frente para ler um livro. Talvez ele não tenha paciência em ler um livro. E ela vai ler 52 livros. Então eu tenho que encontrar, obviamente eles estão se desenvolvendo, o equilíbrio no temperamento de cada um deles. E é isso que eu falo no consultório. Eu falo, se você percebeu que seu filho é muito ativo, é líder nato, traga ele para uma atividade de concentração, que é mais tranquila. Bote no piano, bote no violão. Se seu filho é muito reservado, ponha ele em alguma aula como pintura, que seja uma coisa coletiva, mas que não mexa nele no sentido de ter que dançar, ter que se expor, né? Isso. Vai olhando o que cabe ao seu filho e o que não cabe. Será que todo mundo tem que fazer balé? Não, Mariana, minha filha, eu acredito que vai ser muito boa em lutas, porque ela é muito acelerada, ela é muito agilizada. Talvez a luta faça com que ela tenha disciplina. Então, eu olho o que o cérebro dele está melhor e aí eu faço ela brilhar. Então, assim, atividades coletivas, minha filha vai brilhar. Mas as atividades individuais, das quais ela tem que se superar, talvez ela não vá tão bem. Então, ela talvez não seja campeã daquele evento. Mas ela tem que aprender e o cérebro dela tem que se desenvolver nas duas áreas. E é isso que eu faço. É olhando o temperamento de cada um, né? Isso. E agora, pra gente concluir essa parte de mãe, pra chegar na parte já falei muito da pediatra, calma. As misericórdias, as amigas já tudo desistindo. Não. Tempo pra você, pra Dani, e tempo pro casal. Existe isso com 4 filhos? Não. Conta aí pra nós esse segredo. Como é que rola? Quando rola? Pra você, tipo assim, você tá conseguindo, porque ainda são 2 bebês pequenos. Eu imagino que uma demanda gigantesca de consultório, porque você trabalha pra caramba também. Hoje sim. Como que tá esse caminho e a luz no fim do túnel? Conta aí pra nós. O que você faz que funciona? Meu marido nasceu pra ser pai. 2, ele foi muito bem criado por uma mulher muito forte. Ele nunca questionou por que estou saindo de casa para trabalhar. Ele nunca questionou quanto tempo eu levaria para chegar em casa. Ou se eu chegar ou sair para um parto e ele tiver que ficar com as crianças. Perfeito. Então, é complicado falar sobre isso, onde o meu marido, a pessoa que está do meu lado, ele entendeu que quando junta um homem e uma mulher e nasce uma criança, o nome disso é família. O meu marido é um cara familiar. Perfeito. Ele me ensinou sobre isso. Existe uma pessoa, outra pessoa, e existe a família. Quantos sabem o que é família? Quase nenhum. A gente fala pouco sobre isso. Perfeito. A construção de uma família, cara, é um negócio tão forte. Você pegar a sua mulher, segurar na mão, pegar seus 50 filhos, segurar na mão e caminhar, você tem que ser muito homem para isso. Então hoje eu estou muito bem e sou incentivada por ele, que me trouxe até aqui, inclusive. Eu vi. Porque eu vim em excursão. Porque ele é um cara que foi muito bem criado. Perfeito. Né? O exemplo em casa da mãe dele foi um exemplo muito bom. E ele traz isso com ele. Então ele é um cara que, se eu sair na madrugada, ele fica com as crianças de boa. Ele é essa pessoa. Então ele ajudou na amamentação, ele ajuda a criar, ele ajuda a pegar no colégio, ele vai nas festinhas. Ele faz tudo, ele arruma mochila, arruma lanche, dá café. É um cara multidisciplinar. E ele trabalha muito. Então as madrugadas que ele está trabalhando, eu estou dormindo. E ele pega as crianças, nina as crianças, bota a criança para dormir. Outra coisa que a gente não dá tanto é leite. Então assim, se chorar com fome, é fome. Mas se chorar pelo afeto, a gente só dá o afeto. É outra coisa que a gente aprendeu a contornar. Então hoje,
para eu dar conta dos 4 lugares que atendo com a alta demanda, com lista de espera, é iminentemente porque eu sou muito bem casada, graças a Deus. Ele é um bom pai, esse papel de pai foi muito bom para ele. Ele não questiona o dia que meus filhos não dormem, porque ele dorme todo dia aqui, mulher maravilhosa, ela faz tudo tão bem. Não é real. A maioria dos meus dias são muito bons, mas há dias que não são incríveis. Então, a minha filha Mariana, domingo passado, vomitou do além, que é de 3 anos. Esse é um problema. Já tive dias que a minha enteada passou mal. E neste momento, com a introdução alimentar dos gêmeos, eles estão com assaduras absurdas. Minha primeira assadura. E eu sou pediatra. Ontem eu atendi uma paciente que é muito amiga minha, uma paciente maravilhosa que tem uma filha que tá com uma assadura importante. Falei, olha, vamos aqui nós duas. O que eu usar pra vocês, já vou mandar essa receita pro meu marido, ele vai manipular pros meus filhos também. Porque tenho um problema com assaduras. E ela veio me trazendo uma assadura e eu falei, agora tá na hora de eu olhar pros meus filhos também. Então, eu acredito que a nossa rotina como casal, homem e mulher, ficou muito mais tranquila. Então, por exemplo, uma vez na semana, a gente se organiza para sair para jantar. Então, vamos num restaurante cedo, que não pegamos fila, não tem gente. Comemos, voltamos para casa e estamos com os gêmeos, que é o tempo da funcionária sair e a gente voltar a ser pais. Então, a gente oportunizou as lidas. Então, eu já fui pro show dos amigos. Nós fomos para um casamento. Eu vi. Tudo. Assim, a gente não se priva dentro do que é uma realidade, entendeu? Posso fazer isso, consigo estar dentro neste momento do cabível, a gente consegue. Então, a gente assiste Netflix. Assiste todas as noites? Claro que não. Eu vou dormir, que eu não sou besta. Mas, no dia que estou mais descansada, a gente começa assistindo, obviamente eu vou dormir e ele segue assistindo o Netflix dele. Padrão. Então, assim, eu acredito que é muito, muito correlacionado à parceria que você tem com a pessoa. Não tem como forçar, mana. O rio que caminha para lados diferentes não vão se cruzar. Perfeito. O meu rio cruza com o meu. Nós temos ideais iguais, temos criações distintas, porém compatíveis em crenças, e a gente caminha juntas nisso. Então, hoje é isso. Eu acredito que a escolha do pai da criança influencia na maternidade que a gente leva. E me coube muito bem o maternar, porque eu aprendi muito bem com meu marido. Então, a gente juntos forma uma equipe boa. Eventualmente, se você não tem essa parceria, tenho certeza que você vai dar conta também. Porque a mulher é o tipo de gente que se desenvolve, é a Juma do Pantanal, entendeu? Você vai dar um jeito, vocês são marruá, minhas amigas. Vocês vão dar seus pulos aí e vai dar certo. Exatamente. Bom, muito bom, muito bom. E agora a gente vai começar as perguntas para Dani Pediatra. Jesus. Mas eu acho melhor a gente fazer um corte, porque eu acho que eu vou dividir em parte 1 e parte 2. Então, peraí. Você para com isso, vamos embora. Se Tchau. você quer assistir a parte 2 desse vídeo, espere que semana que vem a parte 2, porque tem... Gente, vocês viram que essa mulher é quase uma enciclopédia, né? Com essa experiência de tanto filho, aí que o negócio sai mesmo. Então, parte 2, entrevista com a Dani Pediatra. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.